Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Home, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2025. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Es- Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitos a mudanças. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e realizada em português com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados do nosso website de relações com investidores, no endereço www.home.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, mais instruções serão fornecidas posteriormente. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolem, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro de Relações com Investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2025 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença de todos na conferência de resultado do primeiro trimestre da Home. Começamos o ano de forma positiva. No primeiro trimestre de 25, reportamos uma evolução importante na entrada de pedidos nas unidades de negócio Máquinas Home e Máquinas BW, refletindo a confiança dos nossos clientes em nossas soluções e em nosso compromisso com o sucesso deles. Em máquinas home, a entrada de pedidos cresceu 31,2% em relação ao mesmo período do ano passado, com crescimento tanto no mercado doméstico quanto nas exportações. Também registramos um avanço relevante da margem operacional, que atingiu 17,5%. Na BW, nossa operação na Alemanha, tivemos um desempenho significativo. A entrada de pedidos quase dobrou em relação ao primeiro trimestre de 2024, totalizando 134 milhões, o que elevou nossa carteira para 430 milhões. Esse resultado demonstra a eficácia da nossa estratégia de entregar soluções customizadas e de alta tecnologia para os mercados mais exigentes. Em fundidos e usinados, apesar dos desafios ainda presentes nesse trimestre, observamos os primeiros sinais de recuperação do segmento agrícola e esperamos uma normalização gradual da produtividade ao longo dos próximos trimestres. Gostaria também de destacar o desempenho contínuo das nossas soluções de locação de máquinas e da nossa fintech, a Prodes. Juntas, elas têm permitido a expansão de negócios, mesmo em ambientes voláteis, além de reforçarem nossa atuação como parceiro próximo dos nossos clientes. Nosso trimestre, a receita com locação cresceu 27,9%, passando a representar cerca de 25% da receita da unidade de máquinas home. Fechamos o trimestre com um crescimento de 41,4% na entrada de pedidos consolidada e de 31% na receita líquida, reflexo direto da nossa capacidade de adaptação e inovação, mesmo em um cenário macroeconômico ainda desafiador. Seguimos investindo fortemente em tecnologia, conectividade, inteligência artificial, novas gerações de máquinas e principalmente no desenvolvimento do nosso time. Entramos em 2025 preparados e confiantes de que nossos diferenciais continuarão gerando valor e resultados sustentáveis. Passo agora a palavra ao Fábio, que irá detalhar os resultados do trimestre. Muito obrigado. Obrigado, Cassiano. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado por participar da nossa teleconferência.
Iniciando a nossa apresentação pelos destaques do trimestre, a entrada de pedidos somou 422 milhões de reais, com destaque aqui para as unidades de máquinas home e a subsidiária alemã BW. E isso representou, em relação ao primeiro trimestre de 24, um crescimento expressivo de 41,4% no volume de novos pedidos. Também temos como destaque a receita operacional líquida, que atingiu 273 milhões, um crescimento de 31%, também grande parte desse crescimento vindo das unidades de máquinas home e máquinas BW. O EBITDA ajustado nesse trimestre somou aproximadamente 18 milhões, representando uma margem de 6,7%. E, por fim, terminamos com o destaque da carteira de pedidos. Terminamos o primeiro trimestre de 25 com uma carteira de pedidos muito robusta, 37,4% acima de março de 2024 e também bastante acima de dezembro de 2024. Né? Então, isso também nos dá um certo otimismo, né, numa visão prospectiva para os próximos trimestres de 2025. Entrando um pouco nas unidades de negócio, primeiro em máquinas home, a entrada de pedidos também representou um aumento importante em relação ao primeiro trimestre de 24, crescendo 31,2%. E aqui tanto houve o crescimento no mercado doméstico, quanto também a gente começa a ver uma retomada, ainda que gradual, no volume do mercado externo, das exportações, e principalmente uma retomada do mercado na Argentina, que ficou muito deteriorado nos últimos anos. A receita, desculpe, a receita operacional dessa unidade de negócio também apresentou um crescimento de um pouco mais de 18% nesse primeiro trimestre, o que, juntamente com uma elevação da margem bruta, permitiu com que a gente tivesse uma expansão da margem operacional, né, atingindo 17,5%, um percentual 3,8 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2024, o que para um primeiro trimestre é uma margem bastante representativa. Em relação à BW, destacamos a entrada de pedidos, foi um primeiro trimestre de 25 com excelentes projetos que conseguimos concluir, o crescimento quase que o dobro do volume de entrada de pedidos no primeiro trimestre de 24, né? O que então permitiu com que a gente tivesse, ao final de março, uma carteira na BW de 430 milhões, ou seja, uma carteira mais de 42% acima de março de 24, já uma carteira completamente formada para 2025 e já com uma grande parte de 2026 dos pedidos também já nessa carteira da BW. Em relação à distribuição de lucros, nós realizamos uma declaração de JCP em março desse ano, qual vai ser pago agora ao longo do segundo trimestre, na ordem aí de 17 milhões. E como outros destaques, houve a principal feira do setor plástico, né, que chama Plástico Brasil. Ela ocorreu na última semana de março, né, foi uma feira muito positiva, tanto para nós quanto para todos os participantes. Tivemos a oportunidade de fazer o lançamento de novas máquinas, né, tanto na parte de sopro, né, quanto na parte de injeção, e os resultados foram muito positivos em relação à Plástico Brasil. Indo um pouco para os indicadores conjunturais, os últimos dados disponíveis do final de 24 demonstram tanto a parte de PIB, que é essa barra mais escura, quanto o PIB industrial, esse azul mais claro, e a parte de formação bruta de capital fixo, né? Aqui é sempre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, né? Apresentando um crescimento, né? De fato, a gente analisando esse indicador de uma maneira mais estratificada, a indústria de transformação
tem apresentado um crescimento em relação à formação bruta de capital fixo, e é o que nós também sentimos no nosso dia a dia aqui no mercado doméstico, né? Que, se a gente for para o próximo slide, né, a utilização de capacidade, né, nos últimos anos tem ao longo dos últimos anos, e 2025, pelo menos nos primeiros 2 meses, tem estado nos melhores níveis, né, atingindo em fevereiro de 25 agora, 69%. Então, se a gente olha de uma maneira geral a indústria, né, os clientes têm um volume de pedidos significativo, estão operando num ritmo acelerado de produção, né? Talvez o que a gente ainda não consiga ver, né, que é o que demonstra esse gráfico abaixo, é a questão da confiança, né? A confiança já desde o final de 2022 acaba ficando aí entre 48 e 52 pontos, né? Que é uma faixa limiar entre o otimismo, então seria uma faixa praticamente neutra, né? O que demonstra que o momento atual para a indústria ainda está muito favorável, porém todo o ambiente macro, com aspectos político-econômicos, trazem um pouco menos de confiança para os planos, principalmente de médio prazo dos clientes. Em termos de setores que demandam nossas máquinas, nossos fundidos, né? Nós temos aqui, continuamos na parte de máquinas home com uma diversidade bastante grande, né? Ou seja, as nossas máquinas são usadas nos mais diversos setores da indústria, né? E aqui dentro de máquinas e equipamentos tem um rol muito diversificado de tipos de máquinas e equipamentos que os nossos clientes utilizam as nossas máquinas no seu processo de fabricação, né? O que de certa forma corrobora, né, a parte da utilização, que vários setores da indústria estão performando bem. Também a parte de embalagens, principalmente na parte plástica, né, de processamento de plástico, a parte de sopradoras tem ido bastante bem, né? O automotivo talvez é o que está um pouco mais devagar, mas de qualquer maneira tem ainda uma certa representatividade dentro das receitas. Mas, de qualquer maneira, ou seja, a gente tem visto aí os principais, né, mercados consumidores, aqui se a gente olhar, são máquinas e equipamentos, que é muito diversificado, e também a prestação de serviços, que são também clientes que atuam em diversos setores da indústria, né? Então, o que a gente acaba tirando com uma certa conclusão daqui é que, de fato, vários setores estão tendo demanda, né, e continuam precisando de máquinas. Na BW, a gente sabe que a BW ela é mais concentrada, né, em alguns setores industriais. Então, para esse primeiro trimestre de 25, né, as máquinas entregues foram prioritariamente para os setores de fabricantes de motores, né, e também para a parte de construção e mineração. E fundidos usinados, a gente tem automotivo comercial praticamente estável, né, construção civil da mesma forma. Máquinas agrícolas, como o Cassiano comentou, o primeiro trimestre já mostra algum nível de recuperação, né? E o que a gente tem de perspectiva é a continuidade dessa retomada, né? O que deve propiciar, principalmente aí para fundidos usinados, um crescimento do volume de produção nos próximos trimestres, principalmente pela retomada do segmento agrícola. Em termos de distribuição, né, de representatividade de cada unidade de negócio nas receitas consolidadas, o que a gente vê aqui claramente aqui é o crescimento da receita operacional líquida da BW, né, nesse primeiro trimestre foi bastante grande, né? Em reais ela praticamente dobrou, cresceu 94,8%, então ela ganha representatividade, né? Máquinas home, embora tenha crescido, ela acaba sendo um pouco diluída pelo crescimento da BW, assim como fundidos usinados também, embora tenha havido um crescimento,
ele acabou representando menos devido a esse crescimento significativo das receitas da BW no primeiro trimestre de 2025 em relação ao primeiro trimestre de 2024. Em termos de distribuição geográfica, o Brasil continua com uma grande representatividade nas receitas totais, praticamente o mesmo percentual do primeiro trimestre de 24. O que a gente vê no mercado externo é uma representatividade maior da Ásia, e aqui principalmente porque as entregas de máquinas da BW, né, foram em grande parte para clientes na China, e então a Ásia cresceu a sua participação de 2% para 14%. Por outro lado, o movimento inverso acontece com os Estados Unidos, onde a BW havia entregue um pacote importante de soluções de tecnologia no primeiro trimestre de 24 para um cliente nos Estados Unidos, né? Então acabou tendo essa redução da representatividade dos Estados Unidos na receita consolidada. A América Latina, em termos de faturamento, permaneceu praticamente estável, porém, como eu já comentei, a gente vê uma retomada no volume de pedidos, de novos pedidos na América Latina, principalmente a Argentina, e a Europa ficou praticamente constante em relação ao primeiro trimestre de 24. Olhando um pouco a entrada de pedidos, esse primeiro trimestre de 25 em máquinas home foi um trimestre bastante forte de novos negócios, crescimento de 31% em relação ao primeiro trimestre de 2024. E aqui, tanto houve crescimento no mercado doméstico, quanto um crescimento no mercado externo, né? Então, ambos ajudaram nesse crescimento, e que, ou seja, olhando tanto a operação doméstica quanto exportações, resultou nesse volume de pedidos aí bastante superior ao primeiro trimestre de 24, e inclusive também acima do quarto trimestre do ano de 2024 também. Máquinas BW, então nós já comentamos, trouxe um volume de pedidos muito significativo nesse primeiro trimestre de 25, né? Já são pedidos lá para 2026, né? E em termos de crescimento, praticamente o dobro do volume de pedidos que ela trouxe no primeiro trimestre de 24, o que a seguir nós vamos ver também isso refletindo no aumento da carteira da BW para as entregas de 25 e 2026. Fundos usinados também teve algum crescimento, né, mas ainda bastante tímido, principalmente aí daquela retomada que a gente acabou de comentar, principalmente do segmento agrícola. E no todo, ou seja, com os crescimentos acontecendo nas 3 unidades de negócio, né, nós atingimos 422 milhões de novos pedidos no primeiro trimestre desse ano, o que representou um crescimento de mais de 41% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Com essa entrada de pedidos bastante significativa, a carteira também teve um crescimento expressivo, tanto em relação a março, 37,4%, né, março do ano de 2024, quanto a dezembro de 2024, um crescimento de 25,5%, que nos dá um otimismo em relação à continuidade da evolução, né, dos resultados. Então, máquinas home, né, houve um crescimento de mais de 37%, ou seja, uma carteira acima de 300 milhões, é um volume muito significativo para essa unidade de negócio. A BW, né, praticamente 430 milhões, aqui já são pedidos para 25 e 26, então também aí é uma questão de 25 agora muito mais de execução, né? E fundidos usinados também houve um crescimento, embora do ponto de vista absoluto ainda tímido, mas já demonstrando a retomada gradual, principalmente no segmento agrícola. Em termos de margem, o que nós vimos no primeiro trimestre foi uma redução na margem bruta, né? Aqui, principalmente nos negócios BW e fundidos usinados, já que máquina somente até teve uma elevação da margem bruta. Da BW, aí são principalmente dois fatores, né? Primeiro, que o pacote tecnológico foi entregue no primeiro trimestre de 2024, né? Ele tem uma característica de uma margem
bruta muito superior em comparação com máquinas, né? E, em segundo lugar, houve uma certa redução da venda de peças e serviços, principalmente porque nós temos muita gente em campo fazendo a instalação das máquinas que nós entregamos da BW lá no final do ano passado. E de fundidos e usinados, principalmente pela parada de final de ano para a questão de manutenção e uma migração de uma linha de uma localidade para outra, né? A retomada foi mais lenta do que nós imaginávamos, e como essa unidade traz um custo fixo significativo, né, aliado ao baixo volume de faturamento que nós alcançamos nesse primeiro trimestre, acabou impactando negativamente na margem de fundidos e usinados nesse primeiro trimestre do ano. Em relação ao EBIT, né, com uma queda da margem bruta, mesmo com volume maior de faturamento, nós acabamos tendo uma redução da margem EBIT, né, em 1,5 ponto percentual, né? E em relação ao EBITDA, nós ficamos praticamente aí com o mesmo volume absoluto de EBITDA, porém, como o faturamento cresceu, a gente teve uma perda aí de aproximadamente 2 pontos percentuais nessa margem. E em relação ao lucro líquido, né, ficamos com o lucro líquido aproximadamente 10% acima, né? Em termos de margem, houve uma redução de um pouco menos de 1 ponto percentual, né? Alcançando aí no primeiro trimestre 10 milhões de lucro líquido. Em termos de desempenho por unidade de negócio, máquinas home, a gente vê o crescimento aqui da margem bruta, que no primeiro trimestre de 24 já foi uma margem bruta bastante significativa. Então, isso tem um aumento de volume, a maior representatividade das receitas de locação dentro do faturamento do primeiro trimestre de 25, e o próprio câmbio, que nesse período de comparação houve uma depreciação do real, o que acaba impactando positivamente nas margens de exportação. Então, com mais volume e uma expansão da margem bruta, a gente conseguiu, nesse primeiro trimestre, também ter uma expansão da margem EBITDA, que para um primeiro trimestre, 24,6%, é uma margem bastante considerável. Na BW, como a gente comentou, né, embora tenha tido uma evolução importante de receitas, né, principalmente o mix de produtos, né, representou uma redução importante na margem bruta, né? Essa margem, essa queda da margem bruta, ela é menor quando a gente analisa o EBITDA, em virtude do crescimento expressivo da receita, né? Conseguimos ainda de alguma maneira diluir parte das despesas operacionais, porém houve uma redução da margem EBITDA em relação ao primeiro trimestre de 2024. E por fim a fundição, né? Como a gente já comentou, ou seja, tanto a parada de final de ano, principalmente para manutenção, e a transferência de uma linha de produção onde a retomada foi mais lenta do que nós imaginávamos, né? Isso acabou impactando significativamente a margem desse trimestre, né? Tanto bruta quanto a margem EBITDA, né? E praticamente, ou seja, do ponto de vista absoluto, o crescimento das receitas foi bastante pequeno. Em termos de posição financeira, continuamos extremamente sólidos, né? Terminamos o trimestre com 295 milhões de caixa, né? Uma dívida líquida de 106 milhões. Usualmente, o primeiro trimestre ele acaba consumindo um pouco mais de caixa. Para um primeiro trimestre, foi um consumo relativamente pequeno, né? Continuamos otimistas em relação à geração de caixa baseado na carteira que nós terminamos março, né? Os vencimentos de curto prazo estão bastante cobertos pelo volume de caixa que nós temos, né? Então, do ponto de vista financeiro, de novo, continuamos extremamente sólidos. Em relação ao desempenho da ação, em comparação com o índice Bovespa, nos últimos 2 anos, ficamos bem abaixo do índice Bovespa, né? Que tem, obviamente, bens de capital, tem muita flutuação, ambiente muito sensível ao ambiente macroeconômico, né?
mas de qualquer maneira, a performance da ação ficou bastante abaixo do Ibovespa nesse período de comparação. Nesse momento, a gente finaliza a apresentação, novamente agradecendo a participação de todos, e a gente agora passa para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, utilize a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone e, em seguida, identifique-se. Bom dia, Cedric. A gente tem uma pergunta do Cedric Mello. Parabéns pelos resultados. Gostaria de saber mais sobre a dinâmica de vendas de máquinas BW para os Estados Unidos e Ásia. Em relação a esse setor, é possível que as máquinas BW venham a ganhar maior participação no mercado? Meu nome é Cedric. Obrigado. Obrigado, Cedric, pela pergunta. A BW ela faz máquinas pesadas e normalmente com soluções completas de turnkey para o cliente. Então, são projetos grandes. Esses projetos acontecem no mundo todo, Estados Unidos, Ásia, China principalmente, mas também bastante na Europa, em países nórdicos. Tá? Então, a dinâmica é de um mercado hoje mais voltado para esse tipo de solução. E a BW ela é muito conhecida principalmente com soluções para grandes motores e sistemas para geração de energia. Então, é, muito da demanda da BW, tanto no último ano quanto nesse primeiro trimestre, também está relacionado à demanda mundial por geradores estacionários de energia, onde praticamente todos os players desse mercado são clientes da BW e já reconhecem a BW como um player importante para esse tipo de aplicação. Tá? Então, é mais ou menos essa dinâmica. Como a gente tem clientes nos Estados Unidos, na Ásia e também na Europa, essa demanda tá boa para nós, tanto para entregas em 2025, quanto já para a carteira para 2026. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos pela participação na conferência de resultado do primeiro trimestre da Home. A gente fica à disposição ao longo do trimestre para qualquer outra dúvida e a gente reporta o segundo trimestre no dia 15 de julho de 2025. Ok? Obrigado e bom dia a todos.